Bom dia com muita indignação. Uma seguidora acabou de me de escrever que meteu a mão na cara da sogra e cortou relações com a mãe, devido a ela, mesmo querendo pagar, nenhuma das duas quiseram ajudar e ficar com o filho dela para ela trabalhar. Devido a um post anterior que eu fiz, dizendo que os avós já criaram os filhos deles e não tem obrigação nenhuma de criar os filhos dos filhos, de ajudar, de tomar conta. Alguns têm esse dom. Para alguns, ficar com o neto é uma bênção, é ter companhia. Alguns ficam numa boa, não querem nem receber pagamento, o que eu acho mais absurdo ainda. Outros ficam, recebem dos filhos e está tudo bem. Mas tem terceiros avós, tipo eu, que não ficariam nem se dobrasse o salário. Eu não cuidaria do filho de ninguém, nem se dobrasse o meu salário como enfermeira. E a pessoa ainda assim fica tendo um filho atrás do outro. Às vezes os avós não querem ficar, mas veem a situação, diante da situação, não querem que o neto fique jogado, fique na casa dos outros, fique em creche, acaba falando, não, tudo bem, vou ficar, vou aguentar aí, né, porque a batalha maior deve ser pelos próximos 5 anos, vou dar uma aguentada. Passa 2 anos, a pessoa vai lá e tem outro, fica sorrindo lá, ó, no chá revelação, o pai e a mãe achando lindo aquilo. Aí a gente olha pra cara da avó que cuida da criança, nitidamente tensa, nitidamente desagradada, porque não vai aguentar. Aí tudo bem, né? Já cuidei de um, cuido de outro. Passa mais 3 anos, o terceiro. E tá o pai e a mãe lá sorrindo. Eu queria entender o porquê. Eu queria entender pra que ter tanto filho. Porque se não disponibiliza de um valor que sobre pra pagar uma babá pra ficar na sua casa cuidando dos seus filhos, você não tem condições de pagar pra botar uma câmera, já que você não confia, sei lá, na sua sala pra poder ficar olhando sua criança. Pra que ter tanto filho? Eu queria entender qual é o real motivo de ter todos esses filhos, se você não tem condição, né, de manter. Se você não planejou, não tem planejamento. Hoje, eu tenho 2 filhas, mas por escolha, eu não queria passar pela vida sem ser mãe. Não tive filho pra agradar homem. Não tive filho porque por razões erradas, tive filho porque eu quis, sabendo eu que filho é da mãe. Que meu marido pode acordar no outro dia e dizer, não te amo mais, e ser um pai de bosta, embora hoje ele seja um bom pai. Então, eu só tive os filhos que eu poderia arcar com os custos, com os gastos e com toda a situação. Embora eu não possa suprir a situação emocional caso ele um dia saia do circuito. Mas eu corri esse risco. Porém, o suporte, alimentação, comida, bebida, transporte, escola, tudo aquilo que as minhas filhas possam vir a precisar, eu tenho condições de arcar. E foi nessa pegada que eu tive filho. Agora tem gente tendo filho por razões erradas, por motivos errados, na hora errada, sobrecarregando vó, mãe. A minha sogra, no caso, olha as minhas filhas para que eu trabalhe e eu a pago por isso. Por escolha dela, ela quis. Ela no primeiro momento, assim que minha filha nasceu, eu vou olhar. Eu ia botar para outra pessoa. Porque eu justamente acredito que ela já tenha criado os filhos dela e não tenha obrigação nenhuma. Mas fez bem para ela, ela tem uma companhia para ela. Ela vai lá em casa, em casa ela quer pegar minhas filhas e levar. Porque a minha sogra, ela é assim. E se ela não fosse? Aí eu teria que bater nela por isso? Como a seguidora fez? Ficar com raiva dela por isso? Hostilizar, parar de falar com a minha família porque não querem olhar minhas filhas? Gente, que loucura é essa? Eu queria entender, pra que vocês estão tendo filho? Qual é a razão? Sai de casa 6 horas da manhã, pra estar 7 no trabalho, chega em casa 7 horas da noite, não acompanha na escola, não vê o que tá fazendo, chega em casa, pega a criança, bota naquela correria e vai dormir. Qual foi a razão de vocês terem filhos? E ter 1, 2, 3, 10? Me explica aí, eu queria muito entender. E qual é o motivo que você acha que rede de apoio tem que ser enfiado goela abaixo? Rede de apoio tem que escolher ser rede de apoio. Eu acho super massa se a pessoa tiver. Maravilhoso ter aquela tia, aquela prima, aquela... Mas às vezes você também está colocando sua criança em risco. Você já pensou nisso? Porque muitas vezes você está deixando seu filho na casa da sua tia, da sua prima. Quem é o marido dela?
Quem é o sobrinho? Quem é o filho da sua tia? E se ele abusar da sua criança? Porque você não tem como deixar, como pagar babá, como botar alguém na sua casa pra trabalhar, você não tem condições. Então pra que ter 1, 2, 3, 10, às vezes deixar o mais velho cuidando do mais novo? Pra quê? Aí teve uma seguidora que falou assim, em vez de você criticar, o que você tá fazendo pra apoiar essas mães? Nada. Porque se eu quisesse cuidar de um monte de crianças, eu teria um monte de crianças. Se eu não quero cuidar, se eu só tenho condições de cuidar de 2, foi as 2 que eu tive e laqueei. Pode ser que eu engravide durante a laqueadura? Pode, mas eu tô me prevenindo e tentando fazer com que eu não engravide mais. Porque nenhum método contraceptivo é 100%. A minha parcela de ajuda é, como enfermeira, colocar DIU, de cobre, Mirena, Implanon, contraceptivo mensal, pílula injetável, trimestral. É isso aí, a minha parcela é essa aí, na sociedade. Porque eu tenho certeza que o prefeito não instituiu que o contraceptivo ia ser só na minha clínica. Eu tenho certeza, né, que o governo colocou para todas as unidades, não foi só na minha. Então, se você for na unidade de perto da sua casa, você consegue um contraceptivo. Consegue, é eficaz. Você consegue fazer um método combinado, usar 2 contraceptivos, já que você tem medo do primeiro falhar? Consegue. Então, qual é mais fácil? Você se prevenir para não engravidar, não ter uma gravidez indesejada, não ficar sobrecarregando os outros, ou você ter 15 filhos por razões erradas? Passou o marido lá na esquina, vai fazer um filho com ele. Aí separou a outro, vai fazer mais um filho. Ah, porque ele não tem, porque é o sonho dele, ele me pediu, ele quer ser pai. E você? Tá preparado para ser mãe? Tá conseguindo? Ah, mas a culpa não é pra cair só na mulher. Perfeito. É pra cair em ambos. Mas todo mundo sabe que filho é da mãe. Todo mundo sabe que se o cara, pular do barco, como a maioria faz, né, sobra uma pensão de R$200, que não paga nem uma semana de vida das minhas filhas. E eu tenho certeza que uma criança vive muito precariamente com menos do que isso. Então, pra além do que eu falei no último vídeo, fui criticada, né, por poucas pessoas sem noção, mas fui. Tomem vergonha na cara de vocês e só tenham filhos que vocês possam arcar. Tomem vergonha na cara de vocês e parem de ter um filho atrás do outro que você não tem condições de cuidar. Chega a ser criminoso, já falei uma vez e repito, chega a ser criminoso colocar uma criança no mundo que você não tem condições de dar o mínimo para essa criança ficar passando vontade, passando aperto, passando sufoco. E é assim que nascem as vítimas da sociedade. Criança que tá com inveja da outra porque a outra tem e ela nunca tem condições de ter nada. Ela não tem roupa, ela não tem calçada, ela não tem comida decente, ela não come o que quer, ela não... nada. A criança não tem o mínimo. E você tá aí, fazendo um filho atrás do outro, sorrindo no chá revelação, tirando foto, postando no Instagram. Mas, na verdade, em casa, pra cuidar é uma luta. Ou é nas costas dos outros, culpando tua família porque não quer ser rede de apoio. Toma vergonha nessa cara, mulher. Se manca.